Como eu disse para vocês, o personagem de hoje vai ser o Noel Rosa, né? Não sei se você conhece, então já vou colocar aqui para te apresentar, tá? Então, olha, esse é o Noel Rosa, ele viveu, né, pouco, nasceu em 1910 e morreu em 1937, né, infelizmente para a gente, porque com certeza ele iria deixar muitas outras canções, né, magníficas como ele deixou. Então, mesmo que às vezes, né, você é muito jovem, talvez não conheça muito a produção, mas com certeza você já ouviu alguma música, talvez não associe ao Noel, mas você deve conhecer alguma obra dele. E então ele teve um problema, né, no nascimento, teve que ser tirado a fórceps, e aí o maxilar, né, quebrou o maxilar, por isso ele tem esse probleminha aí no queixo, né? Nada demais, enfim, mas você sabe como é a molecada, né? Então, na escola, ele tinha os apelidos de queixinho e tal, né? Que incomodava bastante ele. Qualquer apelido, né? Quando a gente é moleque, a gente se incomoda. Depois, passa um tempo, a gente até nem liga, às vezes até revela, né? Para pessoas que nem sabiam que você tinha apelido, mas quando a gente é mais jovem, tem um pouco de aversão aos apelidos, não é? Então, gente, o Noel Rosa, como eu disse, apesar de ter vivido pouco, ele deixou mais de 300 canções e um dos primeiros sucessos dele foi a música Com Que Roupa Eu Vou. Então, ele foi sempre, né, meio que esse cronista do seu, né, do cotidiano, do seu tempo, inclusive essa música, né, que foi os primeiros sucessos dele, foi justamente o episódio que aconteceu, né, literalmente com ele, ou seja, a mãe escondeu a roupa, né, para ele não ir para as baladas, né, hoje a gente chama de balada, na época boemia, e ele então fez a composição, né. Alguns sucessos do Noel Rosa, só para você ter uma ideia, Com Que Roupa Eu Vou, que eu já citei, Conversa de Botequim, Último Desejo, Fita Amarela, foi também cantada recentemente pelo Zeca Pagodinho, pelo Caetano, Palpite Infeliz, que foi justamente de uma, né, conversa lá, uma briga, como eu disse, entre aspas, entre o Wilson Batista e o próprio Noel. São Coisas Nossas, que acho que é uma das mais conhecidas, Pierrot Apaixonado e também Gago Apaixonado, ou seja, ele foi capaz de fazer uma música onde ele gaguejava, para você ter uma ideia da genialidade do Noel Rosa. Então, se você não conhece, vai correndo, anota aí, faz essa listinha que eu te passei, com certeza você vai passar aí algumas horas muito prazerosas, porque realmente Noel é fantástico. Mas, como eu estava dizendo, hoje nós vamos esses 3 rapídios para falar justamente da relação, como eu disse, né, do contexto histórico. Tá? O Noel Rosa vai aparecer aí no futuro, tem outras canções dele, mas nesse momento eu queria falar um pouquinho, né, nossa proposta aqui é falar de história e MPB, da gente passar justamente para o universo, né, o que o Noel quis descrever. Então, nós vamos ter que lembrar que 1930 foi a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. E o Getúlio é praticamente um marco, né, na história do Brasil. É óbvio que nós não estamos aqui numa aula específica sobre o Vargas, numa aula específica sobre ele, nós teríamos muitos outros detalhes, mas aqui eu vou me ater apenas, né, àqueles momentos mais marcantes, aqueles que vão, como eu disse, nos conduzir para entender o universo que viveu Noel Rosa. Então, pessoal, a Revolução de 30, ela se fez contra o quê? Né? Isso é importante lembrar. Se fez contra o domínio dos cafeicultores. Então, você está vendo uma obra aí, né, do Portinari, os cafeicultores, e o café foi, gente, a riqueza do Brasil durante muito tempo, né? Desde lá do Império, ainda no segundo reinado, e depois, né, vigorou aí toda a República Velha, foi um ciclo aí, né, de predomínio, de que durou praticamente quase 100 anos. Mas vamos nos ater, como eu disse, aos nossos objetivos. Então, a República foi proclamada em 1889, e foi justamente essa Revolução de 30 que encerrou esse período, que foi chamado, inclusive, por muitos, né, historiadores, como
a época da República do Café com Leite, com certeza, não sei se você está estudando ainda, né? Ou não, já faz um tempo, enfim, é bom sempre dar uma relembradinha. Então, como eu estava dizendo, nesse intervalo de tempo, com exceção dos dois primeiros, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, os outros presidentes, arredondando aí uma média de 10 presidentes, e aí se você calcular, né, que o mandato era de 4 anos, você multiplica por 4, dá, né, arredondando aí 40 anos de predomínio dos cafeicultores. Então, mesmo que o presidente não fosse cafeicultor, né, o presidente atendia os interesses da cafeicultura, do setor agroexportador. Só que o que aconteceu ao longo desse tempo? Né? Destaca-se aí, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, né? 1914 até 1918, e o Brasil começou a viver um processo de industrialização. Então, você tem que fazer o seguinte raciocínio. Se o mundo estava em guerra, você acha que eles iam ficar tomando cafezinho? Então, as vendas de café foram lá embaixo, né? O setor agroexportador entrou em crise, mas teve o outro lado da moeda. O que antes nós importávamos da Europa, começamos a produzir aqui. E aí que vai nos interessar e chegar lá no Noel. Porque foi, então, na década mais ou menos de 20, que aconteceu um surto industrial que vai dar início, vamos dizer assim, um processo de industrialização que culminou lá na Revolução de 30. Mas vamos seguir um pouquinho aqui cronologicamente. Então, essa industrialização, que, como eu disse, vai culminar aí com a Revolução de 30, foi promovendo, então, e forçando mudanças, né? Ou seja, como eu sempre falo com meus alunos, né? Você tem novos atores entrando em cena. Então, se esses novos atores estão entrando em cena, eles também têm que ser representados politicamente. E um desses setores era justamente esse setor ligado às camadas médias urbanas, até mesmo à indústria, porque até então, como eu disse, o Brasil, né, era focado a economia no setor agroexportador. E ao viver esse processo, né, de industrialização, os industriais, no caso, né, a burguesia industrial, vai querer que o governo também tenha um olhar para a indústria e não exclusivamente para o café, como estava acontecendo. São pontos essenciais. Essas transformações, né, sociais, econômicas, aí alia-se à própria ruptura das oligarquias. Nós teríamos que ter uma aula específica sobre o Getúlio Vargas, inclusive no meu canal tem as aulas também mais, vamos dizer, tradicionais, voltadas para vestibular e tudo mais. Mas aqui, como eu disse, temos que pegar o essencial, porque você não está, né, querendo uma aula de história pura, você quer a relação de história com a MPB. Então, houve uma cisão das oligarquias, o rompimento do café com leite, porque o presidente da República, que era o Washington Luiz, ele era paulista, e ele deveria indicar o mineiro, não é? O Antônio Carlos, só que ele não fez isso, ele indicou outro paulista. Isso aí, como eu disse, provocou uma cisão, houve uma eleição, e naquela época as eleições eram muito fraudulentas, não é? O voto era aberto, não era secreto, então as oligarquias controlavam as eleições e o Getúlio perdeu, né? Isso que é importante lembrar. E por isso que se fez necessário uma revolução armada para derrubar. Inclusive o presidente, né, que tinha vencido, que era o Júlio Prestes, ele não chegou a tomar posse. E aí é bom lembrar que em 1929 houve aquela famosa crise, né, a quebra da bolsa lá em Nova York. E aí, como, né, foi também lá na Primeira Guerra Mundial, isso vai abalar o setor agroexportador. Então você soma a crise das oligarquias mais esse problema econômico, o setor agroexportador abalado pela crise de 29. Então, tudo isso somado vai levar o Brasil a uma revolução. Sempre lembrando que os cafeicultores não foram abandonados. O Getúlio, ao assumir o poder, nós vamos ver aí na sequência, ele garantiu, né, a compra do café. Então, o Estado vai comprar o excedente, vai queimar, porque não tinha para quem vender, mas garantiu o interesse também dos cafeicultores, mas não, como eu disse, exclusivamente. Agora, esse novo governo vai ter um olhar também para a indústria.